Olá pessoal, continuando com a temática de mães narcisistas e continuando falando sobre as avós narcisistas, eu vou dar o meu relato de como foi conviver com a minha mãe narcisista, que foi uma avó narcisista para com a minha filha, antes do meu casamento, de quando eu morei com ela e como que foi depois já ter saído da casa dela e mesmo assim ter sido intoxicada por todo o veneno que as avós narcisistas lançam sobre seus filhos e sobre seus netos. Eu tenho duas filhas, uma que vai completar 17 anos, logo, do meu segundo casamento. Casar mesmo civil, eu só tive um casamento, mas eu tive 4 relacionamentos em busca de um salvador, que é filho de mãe narcisista. A gente está sempre de algo para nos salvar, mesmo que a gente não tenha essa consciência, a gente está sempre em busca de um algo que a gente nem sabe o que é. Então eu tive 4 casamentos, entre aspas, mas só o meu último casamento que eu realmente casei no civil. E fruto desse segundo relacionamento, a minha filha de 17 anos e tenho uma filha com o meu atual casamento, sou casada há 10 anos, eu tenho uma filha de 7 anos. Essa mais nova, a minha mãe narcisista, ela intoxicou bem pouco, porque ela sempre teve medo do meu marido, por ser uma pessoa que sempre se impôs e sempre falou e reprovou alguns atos dela. Então, com essa filha mais nova minha, ela fez coisas assim, bem leves em relação à minha filha mais velha. Essa minha filha mais nova nasceu com intolerância alimentar grave e melhorou depois de um tempo. E depois ela adquiriu dermatite. A princípio a pediatra tinha achado que era dermatite atópica, então por isso ela resolveu cortar novamente vários alimentos, incluindo o glúten. E depois a gente descobriu que era dermatite de contato, por contato ao vaso sanitário. Mas a doutora resolveu excluir tudo, tira todos os produtos químicos da casa, não deixa ela sentar em nenhum vaso que possa ter produtos químicos, nada de sabão em pó, nada de quiboa. Feria realmente a perna da minha filha, feria mesmo. E o tratamento dermatológico era extremamente caro, produtos caros para recuperar esses machucados. E a gente excluiu vários alimentos, achando que essa poderia ser ainda algum vestígio dessa alergia. Nessa época ela tinha em torno de 3 a 4 anos, já tinha mais de um ano que ela já estava bem boa dessas alergias alimentares. E a gente deixou todo mundo avisado, avós, olha, não pode dar certos tipos de alimento. Mas a mãe narcisista, ela não tá nem aí pra isso, né? A avó narcisista, ela não se importa muito não. Tem vários relatos, tem vídeos até no YouTube contando até um caso de uma avó narcisista que deu lactose para uma criança que era intolerante. E elas não ligam mesmo não. Se elas acharem que não é problema, não vai ser problema, elas vão dar mesmo. E a minha mãe fazia isso com a minha filha. Se eu precisasse sair, alguma coisa ela fosse cuidar, ela dava biscoito com trigo, com glúten que ela não poderia comer. E eu comentando isso com meu marido esses dias, lembrando, eu achava que ela fazia isso porque a minha mãe narcisista ela tem compulsão alimentar. Não só compulsão alimentar, ela tem outros tipos de compulsão também. Eu achava que ela dava porque no entendimento dela todo mundo tem que se satisfazer. Não importa a satisfação, talvez essa satisfação vá prejudicar a saúde ou prejudicar qualquer outro ponto da sua vida, para ela, na cabeça dela, tem que satisfazer. Minha filha queria, ela dava. E aí a gente estava comentando sobre isso há pouco tempo, eu comentei, falei, poxa, lembra que minha mãe fez isso? Eu acho que já era um traço, eu achava que era um traço por ela ter compulsão alimentar, mas não, era um traço de narcisismo. E aí a minha filha soltou, ela me dava miojo escondido também, mas eu nunca te contei. E aqui em casa todo mundo sabe, né, que eu sou totalmente anti-miojo. Pra mim é um veneno mesmo. E ela, mesmo sendo diabética, não podendo consumir, ela consome, além de consumir, estava dando pra minha filha que o miojo tem o glúten, que era algo que ela não podia consumir. E não só isso, também ela não podia sentar em tampa de vaso onde estivesse utilizando produto químico, porque feria, realmente feria. E eu falei, olha, não usa, ensinei, né, a utilizar, desinfetar com bicarbonato de sódio e vinagre. E ela falava, não estou usando mais não. A alergia dela melhorava, era só ir na casa da minha mãe e ela utilizar o banheiro, que no outro dia já começava a ferir. E começava com uma vermelhidão, e aquele vermelhidão se transformava em um machucado mesmo. E depois, para cicatrizar, era isso aqui.
E coça muito, e à noite, nossa, minha filha chorando, doendo, coçando, e eu sem ter o que fazer, porque tinha que esperar alguns dias passarem para que aquilo ali sumisse. E no entendimento dela, aí no outro dia eu falava, poxa, mas você falou que não utilizou lá, utilizou sim, tá aqui machucado lá. Eu não utilizei não passei nada não. Isso daí é coisa de médico, isso aí não existe não. Sempre contrariando o que elas acham que é certo. O médico pode mostrar por A mais B que tá certo, e que na cabeça dela, se tiver errado, acabou. É errado mesmo. Então eu falava, poxa vida, não é você que fica à noite chorando junto com a menina cheia de dor, por isso que você faz isso. Ah, não fui eu não. Sempre não era ela. Agia porque achava que ela estava certa, não sei se por maldade, talvez por maldade, porque tem mães narcisistas que são avós narcisistas que cometem grandes crueldades para com seus netos. Eu não sei se foi o caso dela, mas isso foi assim. Com a minha filha mais nova foi só isso. Agora a mais velha já tem toda uma história. Assim, com essa minha filha mais nova também, ela nunca teve nenhum tipo de contato físico. Não só comigo, depois que eu passei da fase de criança, da pré-adolescência em diante, também ela não tinha mais contato físico. Mas com essa minha filha menor, mais nova, ela nunca teve nenhum tipo de contato físico. Nunca foi de abraçar, nada. E às vezes fazia algumas coisinhas, tipo, ela vinha mostrar um desenho, tá horroroso. E ela chorava, coisas assim, né, que não são legais, né, que a avó que ama os seus netos vai fazer essas coisas, mas coisas leves em relação à minha filha mais velha. Sobre a minha filha mais velha, logo quando ela nasceu, eu já até comentei isso em outro vídeo, ela foi me ajudar, lógico, toda mãe narcisista, uma excelente mãe, vai ajudar as filhas, né, no pós-operatório, do parto. Eu tinha 18 anos e eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico e questionei a forma bruta com que ela pegou a minha filha, recém-nascida, tinha acabado de nascer. Não gostei, falei, cuidado, eu falei só isso, cuidado, foi o suficiente para ela se enfurecer, porque o narcisista não gosta de ser criticado. Muito menos ser questionado por aqueles que ela sempre manipulou, que são seus filhos. E aí ela pegou minha filha pela ponta do pé, balançou assim, chacoalhou, e falou, tá vendo isso aqui, ó, não é de açúcar não. Eu entrei em choque, eu já estava muito transtornada da anestesia, eu fiquei muito mal da anestesia, eu entrei em choque, comecei a gritar, pedir socorro, 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 enfermeira, socorro, socorro. E ela botou minha filha de volta no berço, viu que poderia dar ruim pra ela, né, pegou a bolsa dela e ó, cascou fora do hospital e eu fiquei sem acompanhante. Liguei pro pai, alguém veio, minha ex-sogra, pra me socorrer, pra me ajudar. E depois ela fingiu que nada tinha acontecido, normal, depois foi lá, ajudou a dar banho, como se nada tivesse acontecido, porque elas fazem isso mesmo, principalmente se for oculta. Vai fingir que nada aconteceu. Depois que eu recebi alta já em casa, ela ficou me acompanhando nos primeiros dias, eu fui lá ajudar a fazer almoço, ajudar com os primeiros cuidados da minha filha, e a amamentação foi um problemão pra mim, na minha primeira gestação, na minha primeira filha, porque eu não tinha experiência, não entendia nada de pega correta, de como amamentar certo. Inclusive o SUS faz uma ótima propaganda de amamentação, mas quando você vai no posto de saúde, você pergunta como é a pega correta. Eles ensinam a fazer simpatia para desempedrar leite do peito, então não ajuda. E meu bico do peito ficou muito machucado, eu sofri muito quando eu ia amamentar. Eu sentia tanta dor que eu ficava mole, tinha princípios de desmaio. E o pai da minha filha sempre falava, ele trabalhava no hospital, ele sempre falava, amamenta, amamenta, seja forte, amamenta, sempre ali do meu lado, você vai conseguir, você vai conseguir. Porém, minha mãe ficava buzinando, para de amamentar, você não precisa amamentar, tem leite pra quê, tem fórmula pra quê, porque ela não amamentou. E eu já vi e já perguntei isso em grupos de vítimas, que as mães, a maior parte delas não amamentam, e as que amamentam é por um período muito curto, porque a amamentação é um laço de um sentimento, é um laço de amor, é um contato muito próximo, e as mães narcisistas, elas não amam, então é algo muito surreal a amamentação na vida de uma mãe narcisista. Então ela queria que eu não amamentasse também, e isso custou a minha filha um preço muito alto por eu não amamentar, porque eu não sabia que ela tinha, assim como eu e a minha filha mais nova, ela tinha intolerância também a alguns alimentos. Já é algo genético, realmente genético. Eu nasci, não sabia, só fui descobrir depois de muito velha, e minhas filhas também nasceram.
E aí eu desisti no dia que essa minha mãe trouxe uma chuquinha. E já trouxe a chuquinha, já trouxe o não, já estava tudo já decidido na cabeça dela. E aí eu, como passei muito mal, tomei essa decisão. E daí em diante a minha filha só adoeceu, só adoeceu. Eu passei 1 ano e meio no hospital. Eu vivia no hospital porque ela vivia doente. Com 2 meses ela já teve a primeira crise de sinusite, que isso aqui dela tudo inflamou. Ela já tinha febre, já era internação. Aí ela começou a ter bronquite. Tudo por conta do leite, alergia ao leite. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui, né? De repente você é mãe e pode passar por algo parecido, já passou. E esse leite fez muito mal. Na época não tinha leite sem lactose, né? Pouco se falava sobre intolerância alimentar. Tentamos o leite de soja, porém ela teve reação, ela não tomava esse leite de soja. Ela tinha constipação a ponto de ter que levar para o hospital para fazer lavagem. Então ela sofreu muito. Ela e o pai, nós sofremos muito. E com 1 ano e meio, ela teve entre a vida e a morte. Ela ficou na UTI. Eu trabalhava nesse hospital, tinha pedido demissão por conta da situação toda, né? O pai dela trabalhava no hospital. E nós ficamos 3 dias revezando na UTI com ela. Ela ficou entre a vida e a morte mesmo. Ela teve bronquiopneumonia. Porque quando uma criança ela ingere algo que faça ela ter alergia alimentar, isso fica voltando. É um refluxo que a gente chama de refluxo oculto. Ele fica indo e voltando. Ela fez esse exame e foi depois que ela sobreviveu da UTI. Exame, coitada, fica um aparelho 24 horas aqui. Foi outra tortura também fazer esse exame. E ela ficou entre a vida e a morte. Esse refluxo fica indo e voltando. Isso inflama os brônquios, inflama aqui, inflama tudo. E ela ficou entre a vida e a morte. Toda hora os aparelhos apitando, equipe médica correndo para injetar algo que ia tratar a pneumonia. E aí acabava a medicação afetando o coração, aí tinha que tratar os batimentos cardíacos. Foi um sufoco. Foi aí que eu me encontrei com Jesus. Eu não conhecia a Cristo, nem nada voltado a Cristo. Foi ali que eu conheci, tive ajuda de pessoas que me levaram a encontrar com Jesus, a ter fé. E graças a Deus ela sobreviveu. Logo depois que eu parei de amamentar, e ela começou a adoecer, eu entrei em depressão pós-parto, me senti muito culpada por não ter amamentado. Meu ex-marido ficava, você teve que ouvir sua mãe, olha o que aconteceu. Eu entrei em depressão pós-parto, mas eu me levantei muito rápido porque eu precisava cuidar muito da minha filha. Ela sofria muito e isso atrapalhou o desenvolvimento dela físico, porque ela estava sempre abaixo do peso. E aí até a pediatra, hoje uma pediatra dela falou, ela não vai passar de 1,5 m, vai ficar baixinha. Se você quiser, a gente pode estar fazendo tratamento hormonal para ela crescer. Mas pode afetar o fígado. Eu falei, não, antes baixinho com fígado bom do que estar com o fígado prejudicado. Mas foi por conta desse baixo peso que ela teve de tantas internações. Eu tinha uma pasta com vários, ela fazia muitos exames de sangue, porque ninguém conseguia descobrir o que era. E a gente só descobriu depois que ela quase morreu, com uma médica alergista voltada para essa área de pneumologia. Ela era pneumologista, enfim, que foi que descobriu esse monte de alergia dela. Nesse meio tempo eu voltei para casa da minha mãe, meu casamento não deu certo, eu voltei para casa da minha mãe e começou a fase de corrigir, 2, 3 anos, aquela fase que a criança começa a fazer algo que não deveria fazer, apesar dela sempre ter sido uma criança muito quieta, muito tranquila, aprontava, enfiar o dedo na tomada, essas coisas normais que crianças fazem. E aí eu ia repreender e minha mãe não deixava eu repreender, falava que não, que estava errado, porque na cabeça dela, a gente tem que ter, por ela ter essa compulsão, ela acha que nenhuma criança deve ser forçada a nada, porque ela foi muito maltratada na infância e também porque a avó narcisista, ela faz do neto dela dourado, então ela treina essa criança a ser um dourado. Dentro do contexto narcisista, eu já falei, tem um bode expiatório, que é aquele que leva a culpa de tudo, e tem o dourado, que vai ser aquele mimado. Então, essas avós, e a minha mãe fez isso, começou a educar minha filha para ser mimada, extremamente mimada. E
tudo que eu falava que fosse para educar, ela me reprimia e dizia que não podia, que estava errado. E eu passei a não corrigir mais, porque tudo que eu falava estava errado. Eu ficava muito frustrada com isso e achava que realmente estava errado, porque era minha mãe, ela que me cuidou, ela sabe mais do que eu, ela é mais velha. Nessa época ela estava com 3 anos, eu passei por uma depressão muito profunda, eu já tinha passado por um episódio de depressão aos 15 anos, e nessa época eu tinha 20 e poucos anos, e eu entrei numa depressão muito profunda. Foi quando eu busquei ajuda psiquiátrica e descobri o transtorno bipolar. E comecei a tratar com remédios para transtorno bipolar que me dopavam. Então, boa parte dessa época dela, eu infelizmente lembro muito pouco, participei muito pouco mesmo, é algo que me dói muito, muito mesmo, por eu não ter participado dessa fase dela, porque eu vivia dopada. Quando eu não vivia dopada, eu vivia trancada no quarto, com uma depressão muito profunda, querendo e orando pela minha morte. Várias vezes à noite, passava por períodos de insônia. Passei 2 períodos de insônia muito longos, prolongados. Tive derrame ocular 2 vezes por ressecamento do olho por conta da insônia. E tinha noite que eu só orava e falava: Deus, eu não aguento mais. Por favor, não me deixe amanhecer viva. Minha mãe tá aí e vai cuidar da minha filha. Era a minha oração toda noite. E eu sobrevivi a isso, comecei a fazer terapia. E na terapia a psicanalista sempre falava, sabia de boa parte da minha história, não sabia sobre narcisismo, não tinha conhecimento, ela não tinha esse conhecimento, mas sabia que eu vivia em um lar tóxico, meu pai era pedófilo, sabia, não sabia que já tinha sido abusada, mas era uma possibilidade. E ela falava sempre: tira sua filha desse ambiente, você precisa lutar pela sua filha, você precisa lutar pela sua filha. E eu dizia: eu já perdi essa guerra. Minha mãe me tirou o direito de criar minha filha, ela já dominou a minha filha, ela já dominou a educação da minha filha, eu não posso fazer mais nada, doutora. Ela: não, você pode, você vai conseguir, luta. E pelo fato do meu pai ser pedófilo, morar junto com a gente, eu tinha que tirar forças da onde eu não tinha para ameaçar eles de morte, para ele não fazer nada com a minha filha. Então, constantemente eu ia trabalhar, antes de sair eu falava: se encostar na minha filha, eu te mato. Se eu não te matar, eu te coloco na cadeia e eu vou contar para os presos que você é pedófilo, para eles te torturarem. Então, vivia sempre ameaçando ele e sempre conversando muito com a minha filha: olha, não deixa que seu avô faça isso. Se você vê seu avô fazendo isso com uma amiguinha sua, com sua prima, você conta para minha mãe, para a mamãe. E ela contava vários casos. E aí eu avisava as mães e minha mãe sempre remediava para que essas mães não denunciassem ele. Às vezes eu fazia escândalo quando eu sabia que ele já tinha tentado fazer algo e minha filha me contava. E eu gritava, fazia escândalo, ele saía de casa, ficava uns dias sem ficar em casa, depois voltava, né, retornava, porque sempre a casa esteve de portas abertas, minha mãe sempre aceitou. E foi assim que fui levando, debaixo de ameaças, ameaçando, e fui levando, e falei assim: agora eu vou sair de casa, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter minha independência. Nessa fase que ela viu que eu estava querendo sair de casa, ela tentou me convencer a dar a guarda da minha filha para ela, e eu falei: não vou dar, não quero. Ah, não, é porque se amanhã ou depois eu vier a falecer, ela até os 18 anos, ela tem direito ao meu salário. Inventou várias coisas. Eu falei: não quero. Não dei a guarda de jeito nenhum. Quando ela viu que ela não ia conseguir a guarda, foi perto da época dela se aposentar, ela falou: eu vou vender aqui e vou pra roça. E vou levar a sua filha comigo. Eu falei: não, você não vai levar. Ah, porque ela tem problemas respiratórios, que lá vai ter ar puro, alimentação mais saudável. Eu vou levar. Eu falei: não, vai levar. E aí ela foi embora, eu fiquei morando nessa casa sozinha com a minha filha. Porém, eu fiquei desempregada e fiquei 1 ano desempregada, só fazendo bico, não estava conseguindo pagar as contas e comprar alimento para mim e para minha filha, vivendo de bico. E aí, ela não me ajudava, ela sempre foi de ajudar sempre muitas pessoas, enquanto estava confortável para ela ajudar
a alimentação da minha filha, remédios, ela ajudava. Depois que ela foi morar pro interior, que eu fiquei sozinha, ela passou a não ajudar. Não ajudava, já propositalmente para tentar fazer o sequestro da minha filha, né? O que a gente chama dentro do contexto das avós narcisistas é o sequestro. Ela queria minha filha de qualquer jeito. E ela sabia que eu não me mantendo sozinha, que eu iria entregar a minha filha e iria ficar por lá, ia me virar, mas que iria entregar minha filha. Só que eu não falei, não, eu vou junto com a minha filha. Eu desisti de morar na capital e fui pro interior com a minha filha, porque não tinha como, não estava dando, já estava num ponto de faltar as coisas em casa. Ela sabia que eu morando no interior, que eu não iria trabalhar, que eu não iria ficar bem morando no interior, porque eu era nova, eu tinha que construir algo, né? Eu queria ter minha independência. Consegui ficar 3 meses na casa deles no interior. Comecei a ficar com episódios muito depressivos e falei, não, eu vou lutar, vou lutar. Só que eu não tinha como me desbravar por aí afora com a minha filha pequena, né? Como que eu ia fazer isso? Eu falei assim, não, vou ter que confiar muito em Deus, deixar minha filha aqui e procurar emprego. Assim que eu conseguir emprego, eu busco a minha filha. Gente, eu cheguei aqui na minha cidade, que eu já tinha morado muitos anos atrás, quando eu era criança, aqui com os meus pais. Eu vim de mala e cuia, né? Fiz minha malinha, eu tinha uma câmera, trabalhava como fotógrafa. E eu vim com a câmera e com a mala, e uma família ia me abrigar, uma família conhecida. E uma ex-professora minha da infância. E eu peguei o ônibus, desci no ponto de ônibus. No ponto de ônibus que eu desci, eu vi uma gráfica. E olha como Deus é Deus. Eu fui lá para imprimir cartões de visita e para imprimir o meu currículo. E o dono da gráfica, ele viu meu currículo. E na hora que ele foi entregar, ele falou assim, ó, imprimi aqui, mas se você quiser, você já pode começar a trabalhar hoje. E esse dia eu me empreguei. Você já dá um outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente, contando como que foi que eu consegui sair do cativeiro. Que além de ter passado por essa gráfica, eu passei por outras N situações até conseguir minha filha comigo. Enfim, consegui esse emprego. Logo depois, com menos de 6 meses, eu fui buscar minha filha no interior com a minha mãe, com meu pai. E eu não podia dizer por que eu estava levando, porque eu sabia que ia ser algo difícil de eu tirar ela de volta, porque ela iria surtar. Então eu falei assim, vou falar que é por conta da mamadeira, porque eu já tinha pedido para tirar a mamadeira. Porque por ela ter essa compulsão e achar que toda criança tem que ser mimada e desejos não devem ser contrariados, ela deixava a minha filha dormir com a mamadeira na boca. E ela botava muito açúcar na mamadeira. E minha filha, com 3, 4 anos, a gente teve que fazer ela, levar ela para fazer canal. E minha filha, já falei isso até em outro vídeo, perdeu boa parte dos dentes, que a gente teve que fazer restauração em vários deles. E eu falei assim, bom, vou falar que por conta da mamadeira. Deus me livre de contrariar minha mãe, morria de medo. E a gente cresce sendo abusado psicologicamente pela mãe narcisista, a jamais contrariar. E quando eu fui pegar, eu falei assim, ó, estou levando, vou vir a semana que vem, arruma todas as coisas dela, vou levá-la para morar comigo, eu tô empregada, tá tudo certo. Ah, mas por quê? Que não sei o quê. Ah, porque você está dando mamadeira, eu descobri. E olha que bizarro. E também uma situação que aconteceu que eu usei. A gente estava dentro do carro, levando ela para a escola, e aí na bolsa dela da escola estava com a mamadeira. E entornou. E até então ela tinha falado para mim, jurado de pé junto, que ela não tomava mais mamadeira. E aí eu vi a mamadeira entornando, eu falei assim, ué, a mamadeira? Não, que absurdo, já falei que não pode, que ela já passou da idade de tomar mamadeira, que não é para deixar ela dormir, e não sei o que. Vou levar embora comigo. Era o que eu queria para ter uma desculpa. Ela simplesmente teve um surto dentro do carro, começou a gritar, e eu perguntei à minha filha, você tá tomando mamadeira? Ela fez com a cabeça. Na hora que ela fez com a cabeça que sim, minha mãe teve um surto, começou a gritar com a minha filha, gritar. Fala pra ela que você não tá tomando. Fala, sacudindo ela começou a chorar, desesperada, porque ela não sabia se ela mentia ou se falava a verdade. Minha mãe começou a obrigar ela a mentir, dizendo que não tomava mamadeira, que só tinha sido aquele dia. E minha filha começou a chorar. Imagina você dentro de um carro, você com 3, 4 anos, sua avó que te cuida, te obrigar a mentir para sua mãe, que tá querendo saber a verdade.
foi uma situação que eu falei assim, meu Deus, graças a Deus eu tô levando minha filha daqui, porque como que deve estar a cabeça dela? E dali, depois eu falei, daqui uma semana eu volto para buscar, e depois de uma semana eu busquei, e quando eu trouxe ela para mim, ela me contou que ela juntou todas as mamadeiras, fez uma fogueira e falou, botou ela na frente da fogueira para ela ver queimando as mamadeiras e gritava, falando, é culpa da sua mãe, foi ela que mandou queimar, porque ela te odeia, porque ela não presta, falando várias coisas contra mim, e ela chorando, né, falando, mas por que, vó, por que minha mãe fez isso? Por quê? Por que ela mandou queimar a madeira? Porque ela te odeia. Depois minha filha me contou isso. Depois de alguns anos, a gente já estabilizar, depois de alguns anos, depois disso eu me casei, a gente já estava vivendo super bem, eu estava numa fase super equilibrada da minha vida, e aí meu pai adoeceu, e para onde ela veio? Para cuidar do meu pai, um lugar que nem tem referência para nada de saúde, que é péssimo, ela veio morar perto de mim. E aí meu pai faleceu, e ela ficou sem ter o que fazer, porque até então a vida dela era cuidar da filha, bode expiatório dela, que foi a desgraça da vida dela, que foi tudo quanto é coisa ruim, tudo que acontecia para se vitimizar era o bode expiatório. Depois foi cuidar da neta, né? Que coisa, depois que me aposentei ainda tô tendo que cuidar de neto. Não tem mais neto, era meu pai. Tem que cuidar do meu marido que é doente. Meu pai morreu, ela sem filho, sem neto, sem ter o que fazer. Ela resolveu me perseguir, querendo a guarda da minha filha. Eu falei, eu não vou dar, eu tô casada, eu tô bem, tô trabalhando. Não. O que ela fez? Foi na escola da minha filha, eu já falei isso em outro vídeo, e fez uma denúncia de que eu e meu marido espancávamos a minha filha, para que essa denúncia fosse para o conselho tutelar, a gente perdesse a guarda e ela pudesse entrar com pedido para poder pegar a guarda dela. Eu só soube porque a gente deu um skate, um patins, eu não lembro o que foi, e minha filha caiu no corredor da nossa casa, machucou o braço, bateu o braço, ficou roxo, e eu fui chamada na escola por conta daquele roxo, toda feliz, pensando, nossa, que escola cuidadosa. Chego lá, a pedagoga fala, olha, a avó dela esteve aqui, fez uma denúncia de que você e seu marido espancam ela, já foi pro conselho tutelar, inclusive, e aí eu, oi, é o quê? Como assim? Eu falei assim, olha, na hora eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou explicar que a minha mãe, que é a guarda da minha filha, ela vai achar que minha mãe tem motivos? Eu falei assim, olha, minha mãe e meu pai faleceram há pouco tempo, ela tá muito desocupada, eu acho que ela teve um surto, porque isso é mentira. Tem pessoas que podem comprovar isso. E aí ela falou assim, ó, eu vou tirar a queixa do conselho tutelar, tirou a queixa e graças a Deus eu não perdi, isso nem foi pra frente. E minha filha tá comigo até hoje. Nesse meio tempo ela casou, aí começou a infernizar a enteada. Primeiro ela tentou conquistar a enteada dela, comprando a enteada dela. E aí depois começou a infernizar, estava ocupada, né, fazendo outra vítima, e me deixou em paz um bom tempo. Depois que ela já não tinha mais uma boa relação com essa enteada, ela voltou a me infernizar de novo, colocando a minha filha contra mim. A mesma triangulação que ela fazia quando a minha filha ainda era adourada e era pequena, e ela podia manipular a minha filha por ser pequena, de criticar me criticar na frente da minha filha, colocar uma contra a outra, ela voltou a fazer com minha filha já numa idade mais velha, de 8 até 10 anos, até 10 anos não, minha filha já está com quase 17, desse tempo todo pra cá ela foi fazendo isso quando voltou a ter contato próximo comigo. E aí voltou essa triangulação, me criticar na frente, falar mal de mim na frente, com outras pessoas na frente dela para que ela pudesse ouvir e ter opiniões ruins sobre mim, coisas assim absurdas sobre minha vida profissional, sobre minha vida amorosa, tudo que pudesse me desqualificar como ser humano, ela falava na frente da minha filha, e minha filha vinha me contar, e algumas vezes ela veio chorando me contar, perguntando se era verdade as coisas bizarras que ela falava. Se eu corrigisse ela por algo errado, e tivemos grandes problemas quando eu fiz esse resgate da minha filha, porque a formação de uma criança sobre personalidade, caráter, tudo que ela tem para aprender até os 7 anos. Eu resgatei minha filha com 6 anos e meio, e já era um pouco tarde, eu já tinha essa ciência porque a minha psicanalista já tinha me alertado. E ela era muito mimada, ela foi criada como dourada, né?
Então, o Dourado, a gente sabe, é extremamente mimado e irresponsável. Ele é criado para ser um dos futuros psicopatas da vida, aqueles que não sabem dizer não e matam quando recebem um não. Então, a gente teve muita dificuldade e quando a gente repreendia ela por algo errado, ela desaprovava na frente de todo mundo, sem dó e sem piedade, falando que a gente estava errado. Isso também foi outro problema. Inclusive, uma vez, ela convidou algumas amigas, eu não lembro que situação que foi aniversário, eu não lembro. Ela fez um almoço e a gente estava presente, eu, meu marido e minha filha, e algumas amigas dela. E aí, na hora de almoçar, a gente dizia pra nossa filha, olha, só vai tomar o refrigerante se comer tudo, normal, né? Quantas mães fazem isso? Se não enche a barriga de refrigerante, não come a comida toda. E ela tudo chorava, isso foi um problema na escola. Eu fui chamada na escola por conta disso, a professora veio conversar comigo, tudo ela chorava, porque foi criada mimada. E aí a gente falava, não, nesse almoço a gente falou, só vai tomar refrigerante quando acabar o almoço. Aí ela chorava, chorou, porque ela queria tomar o refrigerante. Aí o que minha mãe fazia? Cutucava os amigos, ó lá, maltratando ela. E as amigas olhavam ela chorando e acreditavam. E essas duas amigas, ela já tinha falado tantas barbaridades da gente, que a gente foi na venda para comprar alguma coisa que eu não lembro, e chamamos a filha de uma amiga dela que estava lá, que era da mesma idade que a minha filha. E falamos, vamos lá, vamos com ela aqui na esquina. Eles puxaram a filha olhando assim, ó, como se estivesse olhando dois monstros. Não, ela não vai não. Por quê? De tanto ouvir mal que a gente agredia, que a gente espancava. Isso na infância, né? Quando ela entrou na fase de pré-adolescência e adolescência, ela começou a usar roupa preta, começou a se vestir diferente, queria pintar o cabelo, queria fazer mechas, coisas que meninas na pré-adolescência querem fazer. Ela dizia, olha, ela quer pintar o cabelo dessa cor, porque ela vai virar aquelas roqueiras depressivas. Ah, ela só tá andando de preto? Ela tem depressão. Ela não pensava, não. Ela falava para todo mundo que a minha filha tinha depressão. Para todo mundo pensava que a minha filha tinha depressão. E quando via a minha filha sorrindo, estranhava, né? Falava assim, mas eu achava que ela tinha depressão, que sua mãe já falou, né? Parece que ela tem depressão, né? Não, minha filha nunca teve depressão. Se a gente colocasse ela de castigo, ó, vai ficar uma semana sem celular. Ela vinha e falava assim, vai ficar sem celular? Cuidado, hein? Cuidado que ela vai entrar em depressão, porque a adolescente precisa de celular. Aí no outro dia ela já vinha e plantava uma sementinha. Olha, eu vi na TV uma criança, uma adolescente que suicidou, tá? Porque a mãe botou de castigo e suicidou. E ficava essas coisas martelando na minha cabeça. Porque ela, como narcisista oculta, ela sempre vai plantar semente. Se fosse uma narcisista perversa, já chegaria falando assim, ó, vai se enforcar, tá? Você tá tratando sua filha desse jeito, botando de castigo, não pode botar a filha de castigo. Ela vai botar uma coisa no pescoço e vai se enforcar. A narcisista oculta não, ela planta sementes. E essas sementes que me acabaram a vida toda, ela me manipulou a vida toda com essas sementes. Então ela ia com essa sementinha e falava assim, ó, cuidado, hein? Ó, sempre como uma boa amiga, porque a mãe narcisista oculta é sua melhor amiga. Se minha filha quisesse dormir até mais tarde, como a maioria dos adolescentes gostam, né, de dormir até quando quer, tá, nossa, sua filha tá dormindo até agora? Nossa, que estranho. Você sabe, né, que dormir muito é sintoma de depressão, né? Teve uma época que ela insistia em dizer que a minha filha tinha algum retardo mental. E ela fazia isso comigo também. Ela dizia que eu era muito lerda quando eu era criança, adolescente. Eu lembro de sentir muita dor abdominal porque ela me arrastava na rua. Ela sempre andou muito rápido. E eu lembro várias vezes eu chorando de tanta dor abdominal que eu era obrigada a andar no mesmo passo que ela. Então ela sempre achou que eu tinha algum problema, que eu era lerda, e realmente eu era lerda, e isso também é um sintoma, é uma característica de vítimas de abuso, seja físicos, psicológicos, sexuais, pedofilia. Quando essa criança é abusada, ela tende a ficar uma criança apática, sem ter essa coisa de ação e reação, fica uma criança mais lenta por conta desses abusos que eu sofri. Então eu realmente era lenta. E na adolescência, quando ela começava a me ensinar as coisas, de limpar a casa, essas coisas, eu era muito lerda. Ela me batia com a colher de pau na cabeça, dizendo, abre a cabeça, quando você vai abrir a sua mente? Você me chamava de cabeça de camarão. Isso que ela me chamava por conta dessa lentidão. Então ela dizia que minha filha, né, ela não dizia, olha, chamava ela de cabeça de camarão igual ela fez comigo. Mas ela dizia assim, ó, você tem que comprar umas vitaminas, né, pra sua filha, né, que ela tá um pouco lenta, né, sempre
né, querendo ajudar. Ó, compra aí um complexo B, compra aí um remédio, um ômega 3, que ela tá precisando, né? Tudo para colocar a sementinha na minha cabeça de que minha filha tinha problema e que a culpa era minha. Como minha filha nunca foi uma adolescente, uma criança de aprontar, já cometeu os erros dela, já, mas não de uma adolescente assim problemática, que deu problemas, que se meteu com drogas ou que trouxe qualquer outro problema. Então ela não tinha o que criticar. Ela olha para minha filha e vê que a educação que a minha filha teve foi totalmente do que ela conseguiu fazer comigo, do que sobrou de mim, né? Porque ter um pai pedófilo e uma mãe narcisista, você sobrevive, você não vive, sobrevive. O que restou de mim, os caquinhos eu juntei e refiz a minha vida. Então ela olhava e olha para a educação da minha filha e vê que a minha filha é uma criança, uma adolescente normal, ela vai tirar da onde? Então ela inventava depressão, doenças, essas coisas todas, porque não tinha nada para criticar, não tinha nada para chegar para as pessoas e falar assim, ah, minha neta, ó, coitada, tá lá envolvida com drogas por culpa da mãe, porque a mãe foi uma péssima mãe, porque a mãe é isso, então não tinha, então ela ficava inventando. Uma das últimas coisas que eu soube que minha mãe narcisista fez, que minha filha contou, que foi um pouco antes de eu descobrir do narcisismo, que me fez ficar muito questionando por que ela fazia isso, foi um fio solto. Ela, numa oportunidade de ficar sozinha com a minha filha, falou que pra minha filha assim, eu tenho muita pena de você, mas muita pena mesmo, por você ter uma mãe igual a sua. Tomara que o dia que você for mãe, você não seja o que ela é pra você. E minha filha me contou isso e falou, nossa, minha avó falou isso, minha avó tá estranha, né? E minha mãe narcisista, ela piorou. Eu gosto de sempre salientar e falar mãe narcisista, para você que assiste esse vídeo, que não está envolvido com narcisismo, não é vítima de narcisismo, não pense que é a sua mãe maravilhosa, tá? Porque mãe maravilhosa a gente chama de mãe, e mãe narcisista a gente chama de mãe narcisista. E essa fala dela fez a gente se questionar por que ela estava fazendo isso, por que ela me odiava, por que ela não gostava de mim, por que ela sempre me queria contra a minha filha. Foi um dos fios soltos que me vieram a descobrir sobre o narcisismo. Em outros casos eu já tinha falado outras coisas bizarras que a minha filha sempre me contou. Por exemplo, enquanto ela estava morando com ela e nesse momento que eu fui para buscar emprego, ela dizia para minha filha que eu tinha problemas mentais, que eu era doida, porque quando eu era criança eu tinha escorregado e batido a cabeça na pedra. Essas coisas assim, surreais, coisas inventadas mesmo, para sempre querer que a minha filha me olhasse com maus olhos e que minha filha, de repente, parasse de me amar, para que ela pudesse tomar conta realmente da minha filha, ter a guarda, ter o amor da minha filha. A minha filha hoje já está com quase 17 anos, já sentei com ela, já tenho entendimento sobre narcisismo, e o que ela tanto queria não aconteceu, porque ela não pode mais manipular minha filha, ela não consegue mais manipular, não faz mais de marionete, ela já percebeu isso já há alguns anos, e todo aquele amor que ela tinha, que fingia ter, que na verdade ela nunca amou, ela nunca mais forçou, nunca mais precisou forçar, porque ela já viu que não conseguia mais manipular a minha filha e tratar ela como uma dourada. Muito menos ela conseguiu quebrar esse elo que eu tenho com a minha filha, e às vezes é até engraçado, às vezes a gente está conversando, brincando, e do nada eu paro e começo a chorar. E ela, mãe, o que foi? O que foi? O que está acontecendo? E aí eu me pego lembrando de tudo que eu passei, tudo que eu sobrevivi, para eu conseguir ficar e manter ela comigo. De quando eu rompi com a minha mãe, que foi um divisor, diga-se de passagem, que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu rompi com ela, minha vida se transformou de lá para cá, mesmo ela tendo acesso a mim, tentando fazer essa triangulação, mas não morando com ela, até a minha saúde melhorou, até a minha saúde. Mas eu passei muita coisa para conseguir, e eu vou fazer um outro vídeo contando, e eu olho para ela assim e falo, cara, eu venci, eu não acredito que eu venci. E às vezes eu me pego chorando com ela e falo, nossa, filha, eu consegui, você tá hoje aqui, e eu tô feliz só por isso, porque você hoje tá aqui e eu tô aqui. E aí a gente se abraça e a gente chora, porque ela sabe tudo que eu passei, e a gente venceu. O elo que a gente tem com os nossos filhos, ele é muito grande. Eu acho que é algo realmente sobrenatural. Aquelas que são realmente mães, que não são narcisistas, né? Existe um elo muito forte e um elo inapagável e inacabável mesmo. Não tem como acabar. Então, se você hoje tá nessa situação
e tem medo de perder o amor da sua filha ou do seu filho, você tem medo de um dia não conseguir nunca mais recuperar esse tempo que está sendo perdido porque você mora com a sua mãe narcisista, eu posso te dizer que um dia você vai sair, um dia você vai recuperar isso tudo, porque Deus é justo, Deus é justo. Como eu sempre falo, não vivemos no céu, então nós vivemos em um mundo má, um mundo ruim, e existem pessoas ruins, e infelizmente nascemos numa família onde existem pessoas ruins. Então a gente tem que ser forte para suportar e sempre sabendo que isso não vai durar para sempre. Aqui não é céu, por isso que é difícil. Mas uma hora a tempestade vai passar e uma hora a gente sai do cativeiro, porque Deus é justo. E depois que a gente sai, a gente olha para trás e fala, eu venci, hoje meus filhos estão aqui perto de mim, eu não perdi o amor dos meus filhos, eu posso educar meus filhos, eu sou capaz, e eu não sou isso tudo que a minha mãe narcisista falou. E em vários momentos, por essa questão de querer me invalidar como mãe, de me colocar como monstro, de plantar sementes para eu achar que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu sou a pior mãe do mundo, em vários momentos eu pensei em suicídio, não só por ter tido transtorno bipolar, mas por essa questão de pensar que eu era tão má mãe que era melhor que eu morresse, porque minha filha não merecia uma mãe tão ruim como eu. Em vários momentos, depois que eu passei dessa fase de pensar em suicídio, em vários momentos eu pensei em fugir de casa. Isso foi nos últimos anos, de tanto ela plantar essas sementes, mesmo eu não morando com ela. Quando eu morava com ela, eu me sentia tão monstro e ser tão ruim, e eu via muito que eu era ruim, que eu pensava em suicídio. Depois que eu já não morava mais com ela, que ela começou a plantar essas sementes de que minha filha era problemática, e em alguns momentos eu acreditava nisso, e acreditava que eu era péssima mãe, que eu pensava em fugir de casa. Eu pensava que minhas filhas poderiam ser pessoas melhores se eu fugisse e fosse virar uma andarilha. Eu tinha muito medo de ter um surto psiquiátrico mesmo, e virar uma andarilha, porque eu vivia debaixo de muita pressão psicológica da parte dela. Mas graças a Deus não passa mais isso pela minha cabeça. E se isso um dia passou na sua cabeça, tire esses pensamentos da sua cabeça. Não acredite naquilo que a sua mãe narcisista quer que você acredite, porque elas querem. E se ela for uma narcisista oculta, principalmente, ela vai plantar sementes para que você acredite que você é uma péssima mãe, para que você acredite que você não é capaz de cuidar e educar os seus filhos. Ela vai fazer essa pressão psicológica para você desistir dos seus filhos e desistir de você mesmo, de fugir de casa ou até de cometer suicídio. É isso que ela quer. Então não caia nela. Foque em você, foque nos seus objetivos para você conseguir sair de casa, da casa da sua mãe narcisista, para você ser independente, para você ter como criar os seus filhos bem longe dela. E se você puder e já tiver condições de não morar mais com ela, não deixe seus filhos perto dela, porque ela só vai intoxicar, ela não vai somar em nada, porque ela não ama os seus filhos e ela não ama você. É muito dura essa realidade, mas é a realidade. Ela não tem nada para somar na educação dos seus filhos, nem na vida psicológica dos seus filhos. Então, por isso, afaste seus filhos, contato zero com a sua mãe narcisista. Bom, é isso o meu relato sobre essa vivência. Obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito no canal e é vítima de mães narcisistas, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Ainda é um tabu falar sobre mães narcisistas no nosso país, porque por conta de religiosidade, as pessoas acham que toda mãe é sagrada, nem toda mãe é sagrada. Por isso, divulguem o narcisismo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!